Então, oi, gente. Hoje a gente está aqui com a Regiane Caingangue. Ela tem graduação em Psicologia pela URGS, mestre em Psicologia Social e Institucional também pela URGS, e ela tem experiência nas áreas de Psicologia, com ênfase em povos indígenas, em especial o povo Caingangue. Então, ela vai falar um pouquinho para a gente sobre Psicologia das Florestas, saúde mental das populações indígenas. Bem-vinda, Regiane. Fala, é sua. Olá, Cauê. Então, muita gratidão, muito honrada, né, por esse espaço, que são espaços que foram lutados, né? Meu povo foi muito violado, violentado, para que a gente conseguisse estar nesses espaços hoje. Tu me ouve bem? Dá para ouvir, sim. Cauê? Eu tô falando, eu acho que você não tá me ouvindo. Alô? Eu não te ouço. Eu vou tentar entrar pelo telefone. Só um minutinho. Acredito que agora vai melhorar. Dá pra te ouvir certinho. Vamos começar de novo, então. Então, eu sou Regiane Pafé Caigangue, eu sou neta de Domingas, eu sou filha de Maria Cairu, sou mãe de Cafã e costumo dizer que eu sou filha da floresta. Filha da floresta porque eu sou Regiane Pafé Caigangue, mas ao mesmo tempo eu tenho que ter um nome brasileiro, entre aspas, né, que é de Regiane. E então a gente já vem sendo colonizado desde que a gente nasce, porque o meu nome é Pafé, né? Então eu sou semente duas vezes. Eu sou semente dessas mulheres que foram violadas, que, enfim, foram escravizadas, foram violentadas, invisibilizadas. E sou semente de Pufé. Pufé é uma árvore maleável, uma árvore forte, né? O pai costuma dizer que colore o verde. Pufé é IP, né? Na minha língua materna, ela significa IP. Então, por isso que eu digo que eu sou filha da floresta, porque além de ser semente de Pufé, eu sou semente dessas mulheres, né? Que foram tão sofridas, foram violadas, para que eu conseguisse estar aqui hoje. Eu sou a primeira mulher da minha família a ser graduada, então, assim, foi um caminho muito, muito batalhado, né, para eu chegar até aqui através dessas mulheres. Então, eu sempre costumo dizer que eu nunca estou sozinha, porque é com elas e por elas que a gente continua a luta, né? Então, nós somos sementes e eu também vou deixar as minhas sementes. Meu filho vai ser a minha semente. E quando eu comecei a trabalhar a psicologia, no início da graduação, ela não me representava. Então, foi por isso que eu comecei a levar essa voz do meu povo. Então, eu sou natural da terra indígena Manoai, localizada no norte do estado do Rio Grande do Sul.
E o meu povo, ele sofre muito a escassez de profissionais na área da saúde mental. Em todas as áreas, na verdade, não só da área da saúde mental, mas hoje dentro da minha aldeia, eu sou a primeira indígena formada em psicologia. Então, a nossa saúde, a nossa educação, ela sofre uma grande necessidade de formação adequada, né, de profissionais que sejam, enfim, né, as especificidades culturais, elas colocam inúmeros desafios, entre elas a necessidade de formação adequada dos profissionais. Então, eu costumo dizer que a área da saúde mental é uma área onde eu lutei muito para levar essas vozes que ecoam, né, essas vozes que foram invisibilizadas, essas vozes que foram caladas. Porque a gente, quando chega na universidade, a primeira coisa que a gente aprende é nos moldar esse padrão europeu, esse padrão colonizador, e eu nunca me enxerguei nele. Né? Primeiro que você tem um padrão ideal da psicologia, né? Loirinha, magrinha, dos olhos claros, e aí chega eu, assim, né? De pé descalço, né? Com a minha marca de cané, levando essas mulheres, levando a minha comunidade junto comigo. Então, a psicologia que eu trabalho é uma psicologia voltada ao povo caigangue, né, a povos indígenas. Então, a medicina tradicional e a saúde, elas andam juntas. E para mim, trabalhar essa saúde junto com o cuiã da aldeia, né, é mais do que uma dádiva, porque eles são a nossa biblioteca ambulante, eles são os nossos museus vivos hoje. Então, o meu trabalho é em conjunto com o cuiã da aldeia, que eu sou muito privilegiada, tenho 2 cuiãs dentro da minha aldeia, né? Que um é o cuiã Pedro Garcia e o seu filho, ou melhor, desculpa, voltando, né? O filho é o Pedro Garcia e o pai é o Jorge Garcia, que o pai está passando para o filho meus ensinamentos. Hoje, o cuiã Jorge está com 100 anos. E ele está ali, trabalhando medicina tradicional, está na mata, né, está fazendo ritos. E isso é muito importante de mostrar o quanto a nossa medicina tradicional ela é importante para nós, ela é saúde para nós, né? Então, o Cuiã trabalha a parte espiritual da aldeia, enquanto o Cofá, ele trabalha a nossa educação. Então, a nossa educação, ela já vem no coletivo, né? Ela vem com canto, com dança, com ritos ao redor do fogo. Essa é a nossa educação. Além de ser a nossa educação, ela é um momento terapêutico, porque a gente gosta de estar naquele espaço. Não é um espaço onde a gente está ali apenas de corpo presente. Não, a gente quer estar naquele espaço. Né? Então, as crianças, elas são muito livres, por exemplo, para se levantar do local. Se elas sentirem vontade, elas vão levantar do local. Por quê? A nossa educação, ela é algo gostoso, ela é algo bonito, né? E que a pessoa que não se sente à vontade, ela pode levantar e ir embora. Então, as nossas crianças, elas são muito livres, porque quando elas estiverem sentadinhas ao redor do fogo, quando elas estiverem brincando, elas vão estar naquele espaço porque elas querem estar naquele espaço, elas não são obrigadas a estar naquele espaço. Né? E eu sou do povo Camé, sou do povo Camé, que é simbolizado por um traço que vocês podem ver. Eu tenho um traço do meu rosto, né? Essa parte do queixo, porque a minha linhagem, ela é simbolizada por um traço, né? Sou da linha de frente, mais guerreira, mais impulsiva. Então, a gente é formado por 2 metades, né? Que se complementam, que é o que a gente trabalha. O Cairu, ele é simbolizado por um círculo. Então, todos aqueles que vocês veem em círculo, é o Cairu na cultura caigangue. Então, os Cairus, eles são mais estratégicos, eles são mais espirituais, né? Enquanto o Sol, ele é Camé, a Lua, ela é o Cairu. Então, a onça, ela é Camé, o macaco é Cairu. Então, o nosso artesanato, ele vem dessas 2 metades também. A gente segue a linhagem do nosso pai, então se o nosso pai for Camé, a gente vai seguir essa metade Camé, né? A gente vai sempre pertencer à metade do pai. Então, os nossos casamentos também, eles são através dessas 2 metades, mas as 2 metades que se complementam. Então, o Camé, ele só vai poder casar com o Cairu, e vice-versa, o Cairu só vai poder casar com o Camé, porque 2 metades juntas são consideradas parentes. E a Geni Nunes, que é uma psicóloga guarani, também ela traz isso, né? Ela diz assim que
A palavra é a nossa medicina, nós temos direito aos nossos nomes e à nossa história. E é justamente isso. Isso para mim faz sentido. Né? Isso para mim é saúde. Isso para mim é um momento terapêutico, fazer a minha pintura, levantar para ir para a guerra. E essa é uma saúde que não é falada dentro da academia. Se é falada num padrão ideal, né? Vamos falar hoje do SUS. Que o SUS, né, a gente tem que elogiar muito o SUS, mas em alguns momentos tem algumas falhas, como, por exemplo, se diz assim, bem viver indígena, né? Aí coloca todo mundo lá numa caixinha, e aí a gente pensa assim, mas bem viver para quem? Que são, pois hoje somos mais de 305 etnias, com suas particularidades, com suas especificidades culturais, a gente fica pensando assim, mas bem viver para quem? Né? Se as chefias que estão lá nos grandes locais são não indígenas, que não conhecem os nossos espaços, não conhecem os nossos territórios, não conhecem o que é saúde, não conhecem o que é educação para o nosso povo, nunca colocou os pés no nosso território. Isso é algo que nos adoece, o impor o lugar do outro. Né? Eu acho que é isso que a gente tem que desconstruir. A gente levar o que nem sempre que é saúde para nós vai ser saúde para outro sujeito. Né? Então a psicologia Kaigan que eu trago é uma psicologia que ouve a voz dos Yangrês, tá? Faz uma escuta coletiva para dar o melhor para o meu povo. Pois a psicologia que eu aprendi na universidade era uma psicologia europeia ocidental e que eu não me enxergava nela. Primeiro que ela dizia que o meu povo estava doente, né? Ela dizia que ouvir vozes era esquizofrenia, eram patologias, eram psicoses. E eu ficava pensando assim, mas como assim, né? Não, mas para o meu povo não é assim. Como é que o meu povo não aparece aqui? Como não aparece a saúde do meu povo? Então eu tive que batalhar muito, foi muitos anos de muita luta, para levar essa saúde do meu povo, o que faz sentido para o meu povo. E eu acho que é isso que a gente tem que desconstruir. A gente começar pelo respeito do lugar do outro, não impor a nossa vontade. O Krenak, ele fala isso, que a gente não pode esquecer da onde a gente veio, porque só assim a gente vai saber para onde vai. Isso é importante para o indivíduo, isso é importante para o coletivo. Porque se nós conhecemos o nosso povo, a gente vai conseguir ajudar, tanto na saúde quanto na educação. E eu sempre ressalto muito o quanto os profissionais indígenas têm uma potência e são muito qualificados para trabalhar com o seu povo, porque a gente sabe onde dói. A gente cresceu, nasceu dentro das nossas aldeias, a gente sabe como trabalhar com o nosso povo, a gente sabe como chegar a conversar com o nosso povo. Né? Então, a gente leva em conta a nossa cultura, os nossos modos de viver, os nossos modos de pensar, sentir, agir, né? Assim como as formas de conhecimento e saberes. Eu sempre ressalto também que o indígena que está na universidade, que está na cidade grande, ele não deixa de ser indígena, porque ser indígena não é uma escolha, né? Está no nosso sangue, está em nós, na nossa alma. E que muitas vezes ir fora da aldeia, ir para as universidades, em busca de novos conhecimentos, é uma forma também de ajudar as nossas aldeias, porque só assim a gente vai conseguir se defender, só assim a gente vai conseguir colocar pessoas que realmente conhecem os nossos territórios nos grandes órgãos, né? Então a psicologia que vai para a aldeia também, ela não deixa de ser psicologia, né? Ela só vai se transformar, ela vai se abrir para novas perspectivas indígenas. Eu me atrevo a dizer que isso é uma psicologia da economia, no sentido de desprender das perspectivas colonizadoras, né? Uma psicologia nossa, formada dentro das aldeias indígenas a partir do Candigan Marran. O Candigan Marran que eu me refiro é o que nos faz bem, né? O que faz bem para nós indígenas? A gente está cansado de as pessoas falarem por nós. A gente está cansado de nos dizerem isso aqui é bom para os povos indígenas. A tutela vem desde sempre. Né? A gente está no século XXI e mesmo assim somos tutelados. E como eu falei lá no início, quem fala por nós não são indígenas, não conhecem as nossas lutas. E para nós, momento terapêutico é estar no coletivo, é estar junto, é no canto, é na dança. A nossa relação com o mundo espiritual, ela influencia muito mais do que a gente imagina. Né? Eles nos guiam, eles estão por toda parte, na água, nas árvores, né? No ar. A Mãe Terra para nós ela é sagrada. Os seres que nela habitam, né, são sagrados. Tudo tem espírito, tudo respira.
É assim que eu aprendi. Então, desde a barriga da mãe, a gente aprende que ao entrar na mata, você não simplesmente entra na mata. Não. Você vai pedir licença para a floresta, né? Porque outros seres moram naquele espaço. Então, eu dou exemplo das nossas casas. Vocês vão gostar que alguém entre dentro da sua casa e se aposse do que você tem? Ou simplesmente entre por entrar na tua casa? Não. Assim é a floresta. Então, a gente também tem que ter respeito com os seres que moram nela. O nosso artesanato, ele tem espírito, ele tem vida, ele respira, né? As nossas peneiras são sagradas. Todo o nosso artesanato, ele é sagrado. Isso para nós é um momento terapêutico. Porque ao entrar na mata, a gente vai cantando, a gente vai dançando, a gente vai conversando, porque esses são momentos sagrados para nós. A gente vai entrar na mata, a gente vai conversar com os nossos guias encantados. A gente vai pedir permissão para tirar a matéria-prima. Então, quando a gente faz lá o artesanato, a peneira, por exemplo, né, eu tô falando da peneira, toda redondinha, furadinha, assim, que as pessoas usam para escolher feijão e usam, para nós ela é sagrada, né? Não é só o fato de confeccionar, né? Porque a peneira, ela vai escolher alguém para abençoar. Então, assim, a gente acredita que se você não seguir todas essas regras, a peneira não vai se vender, porque é ela que se vende, não somos nós que vendemos ela, né? E quando um dos nossos filhos, né, como eu estava falando lá no início, os nossos filhos, eles são muito livres para tudo. Então, eles vão para o rio sozinhos, eles vão para a mata sozinhos. Eu mesma, eu sou cheia de sinais, assim, nos dedinhos, porque quando eu era muito pequena, lá, meus 6, 7 anos, a gente pegava um facãozinho, uma faca, e ia pro mato. O meu irmão ia caçar, ia pescar, e lá ficava eu fazendo meu foguinho, né, com uma panelinha lá, assim, pronta para fazer aquela caça, aquele peixe frito. Isso para nós é um momento terapêutico. E muitas das vezes as crianças se assustam na floresta. Porque assim como tem coisas boas, também existe aquela que assustam as crianças. Então a gente vai lá, quando cai na água, por exemplo, né, vou dar o exemplo da água. Porque eu fiquei lembrando agora, quando eu era criança, a gente trepava na árvore mais alta e pulava lá de cima, dentro da água. Meninos e meninas, a gente muitas vezes sem roupa, não se tem aquele olhar, como é que eu posso pensar, da sexualidade. A gente se descobre. Não existe aquela coisa, o menino usa azul, a menina usa rosa. Não. Todos nós vamos se descobrindo como sujeito. Mas depois eu entro um pouquinho nisso. Então, eu lembro que a gente fazia muito isso, assim, trepava no topo da árvore e pulava dentro do rio. E muitas das vezes a gente se assusta. E o nosso espírito fica no fundo do rio. Então, a gente vai lá, né, os nossos pais ficam sabendo, enfim. E aí eles com a peneira vão lá na água, conversam com a mãe água, a mãe sagrada, né? Eles dizem assim, Goi, idmaitoshit perekotim, conecta-te, que quer dizer assim, mãe água, mãe sagrada, devolve o espírito do meu filho. Ele ainda é muito pequeno. Então, com aquela peneira toda furadinha, a gente vai pegando água e jogando para fora, pegando água e jogando para fora, e pedindo o espírito do nosso filho de novo. A gente vai fazendo isso até em casa, chamando o nome do nosso filho. Isso para nós é um momento terapêutico. Se a gente não faz isso, os nossos filhos vão chorar muitos e muitos dias. Eles podem ficar gago, eles podem adoecer e ir até a morte, porque o espírito deles fica no fundo do rio. Assim como o espírito deles chora, o corpo deles também vai chorar. Então a gente vê crianças que choram semanas até que o espírito daquela criança consiga encontrar o corpo dela. Isso para nós é sagrado, né? Os nossos sonhos são sagrados, eles nos guiam, né? A gente que acaba não prestando atenção nisso. Voltando um pouco no gênero da sexualidade, nós acreditamos que os nossos filhos, eles são muito sagrados para nós. A gente dá o nome dos entes queridos nossos que já foram embora. Então, eles têm o nome daqueles que já se foram. E que a gente acredita que eles são a reencarnação dos nossos guerreiros que não terminaram suas batalhas e voltam para dentro da aldeia, para dentro dos nossos territórios, terminar a sua jornada. Então, vocês vão ver que muitos das nossas crianças, eles têm esses nomes, né? Os nomes daqueles que já partiram. E muitas das vezes, um guerreiro vai embora, quando ele está para voltar, não tem o corpo do guerreiro, mas tem o corpo da guerreira. Então, a gente acredita também que um corpo, ele pode ter dois espíritos. Então, quando o sol estiver nascendo,
ele vai ser mais masculino, vamos dizer assim. E quando a lua está nascendo, ele vai ser um pouco mais masculino. É essa definição, entre aspas, que a gente tem para as pessoas que se identificam com outros gêneros, né? As nossas crianças, elas são muito livres, então elas decidem o que elas querem para si. Não existe um menino veste azul e a menina veste rosa, até porque muitas de nós, mães indígenas, não conseguem dar isso para os nossos filhos. Então, também é uma forma terapêutica, um momento terapêutico, repassar as roupas dos nossos filhos que cresceram bem, não foram doentes, e repassar para uma outra mãe indígena que também aquela roupa, né, vai dar força para o espírito daquela criança, para que ele cresça rápido, forte e saudável. As nossas crianças, quando elas nascem, a gente enterra o umbigo delas na porta da casa, dentro da aldeia, no nosso território. Porque a gente acredita que espíritos ruins podem vir capturar o espírito dos nossos filhos, os Wainkupinkore, que a gente chama. O vínculo com o território é tão forte que quando a pessoa morre, ela precisa voltar à sua terra de origem, ao seu território, né? Porque a gente acredita que a gente tem que ser enterrado aonde o nosso umbigo está enterrado. Então, a quebra desse preceito nos traz sofrimento psicológico, como é falado, né? A doença do não indígena. Então, isso para nós faz sentido. E isso não é falado na universidade. Então, eu tive que trazer tudo isso e muito mais para conseguir falar do que é adoecimento para o meu povo e o que é saúde para o meu povo. Porque a nossa visão do que é doença é diferente do não indígena, do foco que a gente chama, né? Por isso que é interessante a gente sempre comparar os tipos de adoecimento, pois adoecimento espiritual para nós indígenas, que muitas vezes é tido como depressão fora, é tratado, medicalizado, como doença psíquica. Enquanto para nós, isso que se chama saúde mental é diferente da visão ocidental, pois ela engloba vários aspectos, né? Muito mais amplos do que a gente imagina. Então, a saúde, para nós, elas estão ligadas entre si. Corpo, mente, território, espiritualidade, tudo está conectado. Se o nosso território estiver adoecido, nós vamos estar adoecidos. Se o nosso corpo estiver adoecido, nós vamos estar adoecidos. A mente adoecida, o nosso corpo vai adoecer, assim como o nosso território. Então, a gente tem que cuidar de tudo ao nosso redor, né? Se a gente estiver num ambiente saudável, nós vamos ser saudáveis, caso contrário, nós não vamos estar saudáveis, né? Também dentro da nossa aldeia, a gente acredita muito que não é apenas um indivíduo que adoece, tá? Então, se uma parte ou alguém da aldeia adoece, todo o nosso coletivo é afetado. Todo o nosso coletivo. Então, por exemplo, de pensar num exemplo, os cocares. Nossos cocares para nós são sagrados, muito sagrados. Mas aí você vê eles sendo utilizados para coisas que não deveriam, como, por exemplo, carnaval. Dá exemplo do carnaval. As pessoas vão lá, se pintam, né? Colocam lá com seus cocares e batem na boca. E enquanto nós, povos indígenas, morremos pelo simples fato de ter nascido indígena. Quantas crianças, quantos adolescentes, quantos guerreiros e guerreiras a gente perde todo dia pelo simples fato de terem nascido indígena. A gente não nasce indígena porque quer. A gente nasce indígena porque a gente tem um caminho a trilhar aqui. Então, o que a gente está cansado hoje é de não ter um respeito com nós. A PL 490 diz isso. A PL 490 quer reaver os nossos territórios para a produção, enquanto para nós é sagrado, né? O Brasil todo é indígena, mas aí eles dizem que se não tiver um indígena naquele local, naquele território, em 5 de outubro de 88, não é território indígena. Até parece brincadeira, mas infelizmente isso acontece. Enquanto no 19 de abril as pessoas se pintam de índiozinho dentro das escolas, os nossos filhos morrem por ser indígenas. Há 2, 3 meses atrás, morreu um menino de 6 anos em Dourados. Um dos fazendeiros passou de carro, atropelou o menino, passou de carro várias vezes em cima dele,
eu nunca vou me esquecer das palavras da mãe. Ela falava assim que ela estava juntando os pedaços do filho dela. E aí eu pergunto para vocês, vocês comemoram a morte de um filho de vocês? Porque a gente não comemora. É muito triste saber que nós estamos aqui há mais de 521 anos lutando para ganhar voz, para dar voz e sair da invisibilidade. Enquanto nós, povos indígenas, somos... Eu sempre digo isso, eu digo assim, olha, nós somos muito resilientes, porque a gente só quer viver com o nosso Cangueganmarã, a gente só quer viver do nosso território, a gente só quer viver com a nossa cultura. Porque você não vê um indígena sendo serial killer, você não vê um indígena chegando na escola e matando crianças. Por quê? Porque para nós o corpo é sagrado, a vida é sagrada, os nossos territórios são sagrados. E isso para nós faz sentido. Isso para nós é um rito de cura. Então o nosso Cangueganmarã é os nossos territórios demarcados, protegidos. Né? Uma outra forma de produção. Os nossos alimentos sem veneno. Não é para o capitalismo, é para o nosso consumo. Né? É pedir permissão para a mãe terra para usar ela. É uma troca. Não é nem um usar, é uma troca. Né? Abraçar uma árvore. Poucas e poucas vezes eu vi alguém falando sobre o respeito que tem que se ter com uma árvore. Eu nunca vi um não indígena abraçando uma árvore enquanto estava em Porto Alegre. Enquanto para nós é algo sagrado. Ela respira, ela tem vida, ela nos dá ar. Ela tira o veneno. Né? Então, sentir o cheiro das matas, em resumo, essa conexão que a gente tem com a Mãe Terra. Né? Aprender a trançar, né? Lembrei agora do aprender a trançar, o quanto para nós aprender a trançar é um momento sagrado. Não, como eu falei lá no início, não é apenas confeccionar as nossas cestarias, não. É um canto, é um dança, as mulheres vão estar rindo, vão estar com seus filhos, os homens, né? Enfim, é todo um coletivo. E quando a gente aprende a trançar, não é diferente. Os nossos pais, os nossos mais velhos, né? Porque a gente não tem só um pai, só uma mãe. Vou começar por aí. A gente tem as nossas mãe-tim, a gente tem as nossas mãe-cofá, a gente tem os nossos pai-tim, a gente tem os nossos pai-cofá. As nossas mãe-tim são as nossas mães mais novas da aldeia. As nossas mãe-cofá são as mães mais novas de dentro da aldeia. Enquanto os pai-tim são os pais mais novos, né? E os pai-cofá são os pais mais velhos. Então, todo um coletivo cuida. As crianças, os jovens, é dever de todos a saúde e a educação. Isso não é dividido, ou melhor, isso não é separado, isso é dividido entre todos. Porque se o meu filho estiver na casa da minha parenta aqui do outro lado, né, ou estiver na casa da minha arengrê, lá no início da aldeia, não tem problema nenhum. Eles vão estar sendo cuidados, porque eles vão estar sob os olhares das mães e dos pais, do coletivo. Então, quando a gente aprende a trançar, os nossos pais nos levam para o início da mata, a gente pede permissão, a gente entra na mata, pega, enfim, procura lá uma aranha, porque para nós a aranha é sagrada, e pede permissão a ela para que ela divida com nós os mesmos dons que ela tem. Porque se vocês pararem para olhar, quem faz as mais belas teias é a aranha. E é através dela que a gente aprende a fazer a nossa cestaria. Então, com todo respeito e educação, a gente vai passar a mão em cima da teia de aranha e vai pedir para ela nos abençoar, assim como ela é abençoada. Então, para nós, isso é um momento terapêutico, isso para nós é um momento de vida. O respeito com o lugar do outro. E não apenas absorver. Né? Os nossos caigangues mais velhos, né? O nosso caigangue mais velho quer dizer os nossos caigangues mais velhos, os mais antigos, eles têm dons como, por exemplo, chegar no início da mata e pegar folhas secas e cheirar e conseguir saber todas as árvores que tem ali, árvores frutíferas, medicina tradicional. Isso é um rito. Isso, para mim, é um momento terapêutico. Isso não é falado. Pelo contrário, é invisibilizado, que eu lembro que algumas vezes eu tentei levar esses momentos terapêuticos para dentro da academia, e eu lembro que a gente estava falando sobre ouvir vozes, né? E eu falei, porque para nós é assim e tal, ouvir voz é sagrado, porque nos guia e tal. E a professora me disse assim, Regiane, me desculpa, mas assim, tu não pode trazer isso em aula, porque isso não é comprovado cientificamente.
E na psicologia a gente trabalha com coisas que são cientificamente comprovadas. Naquele momento me calei, mas eu sabia que eu ia voltar mais forte e melhor todas as vezes que tentasse me calar, pois eu não estava sozinha. Aquele espaço não era ocupado só por mim, e sim por aqueles que lutaram para me estar nele, para levar essas vozes invisibilizadas e caladas. Então a floresta, para nós, ela tem espírito, ela tem vida. Pedir licença é algo sagrado, né? Tirar uma casca de árvore é sagrado, porque depois a gente vai ajudar a casca da árvore a se curar, a árvore, ou melhor, né? Ela vai ajudar a árvore a se curar, porque aquilo é um corte. Vocês imaginem alguém tirando um pedaço da nossa orelha, um pedaço do nosso nariz, um pedaço do nosso corpo. É assim que acontece. Então a gente vai ajudar ela a se curar, porque aquilo dói. A gente acredita que ela só não tem boca para gritar, mas que ela demonstra isso secando, indo embora, morrendo. E é o que muito está acontecendo. A própria pandemia hoje é um desequilíbrio, que mostra o quanto nós, como seres humanos, não prestamos atenção ao nosso redor e estamos apenas preocupados com o nosso umbigo. Então, ter limite para pegar o remédio na mata, o nosso ventatá, que a gente chama, né? Respeitando também a saúde da floresta, isso é essencial para pensar uma psicologia Kaigangue. Afinal, nós, seres humanos, a gente depende dessa saúde, a gente depende da saúde da floresta. Se a gente não tiver ar, se a gente não tiver água, a gente nem estaria discutindo hoje aqui o que é saúde, né? Então, a nossa medicina tradicional ela é essencial para a vida dos Kaigangues. Eu costumo dizer que, em conjunto com políticas públicas, o psicossocial e os modos de ser e viver indígena, a gente vai conseguir falar sobre saúde, porque todas elas estão ligadas. Nenhuma e outra se separa. O não luto hoje, o quanto o não luto hoje vem nos afetando, o não luto para nós indígenas é algo que vem nos adoecendo muito, né? Como a gente fala, as depressão, a ansiedade, porque a gente está tendo um desencarne em massa, a gente está perdendo guerreiros e guerreiras e a gente não está conseguindo chorar os nossos mortos, a gente não está conseguindo fazer os nossos fechamentos de ciclo, porque para nós chorar os nossos mortos também é um momento terapêutico. É um corte umbilical, aonde a gente vai entender que aquele guerreiro, aquela guerreira, acabou o seu caminho, mas que um dia ela vai voltar. É assim que a gente pensa, né? Então, o não luto hoje vem adoecendo não só os povos indígenas, mas também o não indígena. E o quanto chorar os nossos mortos também é uma forma de conseguir seguir a vida, né? De não ficarmos adoecidos. Então, no Equador, mudando de assunto, assim, mas seguindo a mesma linha, no Equador, por exemplo, tem a Constituição, foi incluído na Constituição os direitos da floresta. E por quê? Porque lá a maioria são indígenas. Porque nós temos uma forte ligação, respeito com a natureza, com a floresta, com as matas, porque as condições dela nos afetam diretamente. E a pandemia está aí para mostrar isso. O quanto esse desequilíbrio nos afeta, e diretamente. Enfim, a religião também, ela vem afetando muito dentro das aldeias indígenas, né? Porque os pastores vêm e ditam suas regras do seu Deus, porque existe apenas um Deus, e aí desfaz os nossos cuyãs da nossa sabedoria ancestral, né? Tiram o dinheiro, o pouco dinheiro que ainda tem dentro da aldeia, porque o pastor precisa ser sustentado, né? E muitas dessas vezes o indígena deixa de comer e vai sustentar o pastor. O Ex-Pajé é um filme que tem e mostra nitidamente isso, o quanto o Luiz Bolognese, né, que é o diretor, entrou dentro da aldeia e viu essa situação. E ele fez um filme sobre isso, mostrando o quanto a religião vem afetando os pajés, os cuyãs, porque as igrejas vêm demonizando os nossos saberes e vêm impondo o que faz sentido para eles. Porque os nossos guias, eles vão atrás de nós, eles vão estar batendo a nossa porta. Como eu falei lá no início, a gente não escolheu ser indígena, a gente está aqui por algum motivo. A ditadura do relógio, o quanto a ditadura do relógio nos impõe
regras de horário, o quanto ela nos adoece. Já pararam para pensar que a gente trabalha 12, 16, 36, 48 horas sem parar? Agora a pandemia mostra muito isso, quanto nós estamos trabalhando em dobro em casa. E aí você esquece de dar um abraço naquele filho que te esperou o dia todo. Você esquece de agradecer aquela comida que está ali né, sendo preparada para ti. Esquece das pessoas que te esperaram o dia todo. E o nosso coletivo é o contrário. A gente vai dividir o pouco que a gente tem, mas a gente vai estar ali, no nosso coletivo. Passando muitas vezes necessidades, vamos. Mas a gente vai estar junto, que é o mais importante. Então, a ditadura do relógio é algo que nos adoece muito. Somos tidos como vagabundos, como, enfim, né? Vários nomes pejorativos. E eles não entendem que para nós o dinheiro, o capitalismo não faz sentido nenhum. Até porque, falando a pandemia de novo, né? O dinheiro não compra vida. O dinheiro não compra saúde. E a pandemia mostrou isso. Tantas pessoas que poderiam comprar inúmeros respiradores, né? Mas que não tinha naquele momento. O quanto tinham pessoas que tinham milhões para pagar os seus tratamentos, mas não conseguiram e perderam por algo que é de graça, que é o ar. E o quanto a gente não valoriza ele até a gente precisar. Então, eu trago isso como a ditadura do relógio, eu trago como uma ditadura muito forte. A minha mãe fala assim, ela diz assim, minha filha, esse negócio de relógio não é nosso, é lá do fogo. As nossas crianças vão almoçar a hora que elas sentirem vontade, não porque é meio-dia. As nossas crianças, nós, adultos, vamos acordar quando nós sentir vontade, quando o nosso corpo sentir, enfim, sair o cansaço e a gente voltar para a rotina. Né? Porque a gente esquece disso, a gente esquece de como isso vem nos afetando, né? E o quanto nós não estamos enriquecendo. A gente trabalha todos esses horários, mas quem está enriquecendo é lá em cima, os grandes, né? Lá para o capitalismo, porque nós não estamos enriquecendo. Isso é algo que nos adoece. Mas saindo um pouco disso, dos adoecimentos, né? O quanto as nossas crianças, elas são seres em formação. Então, a gente acredita muito que elas vêm para terminar caminhos que não foram terminados, né? E o quanto o DSM, agora eu vou fazer uma provocação para vocês, né? O quanto o DSM, ele é considerado indispensável para os diagnósticos de transtornos mentais, mas acredito que essa altura da nossa conversa, a gente pode interpretar esses sintomas de outra forma, assim como uma forma de cura, né, dos sintomas, por meio de ritos, ervas, medicina tradicional, o canto, a dança. O espírito saudável é um corpo sadio. E a gente tem que colocar isso aqui. Cuidar mais um pouquinho de nós. Até porque o nosso trabalho, nós somos substituíveis. A gente vai adoecer, a gente vai embora, eles vão colocar alguém no nosso lugar. Enquanto para a nossa família, para o nosso coletivo, a gente nunca vai ser substituível. Então, a nossa medicina tradicional, ela é essencial para a vida do povo caigangue. A nossa medicina tradicional, a nossa vida espiritual, ela é essencial para pensar uma psicologia caigangue. E alerto também que, para nós, não é o simples fato de fazer um rito. A gente deve seguir uma dieta, comendo apenas as nossas comidas, né? Desculpe. Descarta totalmente a comida do não indígena. A gente apenas come as nossas comidas típicas, né? O nosso cumim, o nosso emi, o nosso crenco-fur, que é o nosso peixe, né? Enfim, fogo, fumaça, a cinza, são ingredientes indispensáveis para que a gente tenha um pós-ritual de cura, porque a gente não trabalha com tratamento, a gente trabalha com a cura. A gente tem hoje 2 ritos que são feitos dentro da minha aldeia, né? Que é o Kikikói. O Kikikói, ele é a invocação dos mortos. É como se fosse um culto aos mortos. Então, provavelmente, agora, depois da pandemia, a gente vai fazer muito isso. A gente tem as nossas bebidas, né? Os nossos ritos, e a gente vai levar presentes para aqueles que a gente não conseguiu fazer esse fechamento de ciclo. A gente tem o ritual do viúvo, que é um rito onde a gente pede para aquele espírito ir embora e deixar aquela pessoa que está aqui na Terra, porque muitas vezes é tão ligado aos 2 corpos
e que aquele espírito vai ficar rondando. Então, para aquele que ficou aqui seguir a sua vida, a gente acredita que tem que fazer o nosso ritual do viúvo. Isso para nós é um momento terapêutico, de desprender do colonial. Né? E se a gente não faz isso, a gente sofre castigos. Se a gente diz respeitos para seres da mãe terra, a gente sofre castigos. Agora eu quero fazer outra provocação para vocês, né? O quanto vocês já pararam para ver, para sentir o cheiro da chuva molhando a terra? Isso é cheiro de vida. E a gente se esquece dos pequenos detalhes que tem ao nosso redor. E o próprio Jung fala isso, que ser normal é a meta dos fracassados. E eu quero encerrar minha fala trazendo a Geni, mais uma vez, que eu trouxe ela lá no início, mas ela diz assim: sorri e festejo o meu corpo, o meu primeiro território, o que eu descolonizo é a minha pele. E eu acho que a gente tem que começar por nós. Muita gratidão a todos. Nossa, Regiane, eu não sei pelos outros, mas foi uma fala super inspiradora. Me arrepiei vários momentos da fala. Assim, foi muito forte, muito impactante. Muito obrigado. Enfim, conseguimos, né, Cauê? E deu tudo certo. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta. Eu queria perguntar uma coisa, então, enquanto a Jéssica falou que foi incrível. Eu queria saber, assim, que a gente vê muitas vezes que as populações indígenas, né, a gente vê uma alta taxa de suicídios, assim. Aí eu queria saber, assim, como que os indígenas, e aí não generalizando, né, como você disse, mas como que o seu povo, né, o povo caingangue entende o suicídio, como que é visto isso dentro da sua aldeia. Tá mutada, Regiane. Ai, desculpe. Isso é um adoecimento muito grande, né? Por quê? Por que eu trabalho corpo, território e mente? Porque se o nosso corpo estiver doente, a nossa mente, o nosso território, nós vamos estar adoecidos. Então, eu trago muito a família Margarina quanto a isso. É vendido todos os dias esse padrão ideal, é vendido todos os dias nas TVs, nas revistas, essa coisa do padrão ideal. E muitas vezes os nossos filhos, eles têm vontade de ter algo e a gente sabe que, na verdade, a família Margarina não existe, mas ela é vendida todos os dias. E isso ela vem adoecendo todos, não só os povos indígenas, mas eu acredito que hoje o que mais adoece as aldeias indígenas é esse preconceito, porque a gente não consegue chegar nos grandes lugares. Eu, Rejane, Caigangue, psicóloga, tenho que mostrar todos os dias a minha potência como profissional para eu conseguir chegar em algum lugar. Porque senão eles vão lá e automaticamente eles vão me substituir por um não indígena, porque eles não acreditam na potência dos profissionais indígenas. No mercado de trabalho, todos os dias nos é negado esses ambientes. Se vocês chegarem hoje na minha aldeia, que é muito maior que a cidade, vocês não vão ver indígenas trabalhando no supermercado, nas lojas, porque a gente não tem oportunidade. E eu vejo que isso hoje é algo que vem afetando muito as comunidades indígenas. As redes sociais é algo muito bom. A gente consegue fazer as nossas denúncias, a gente consegue colocar cada vez mais as nossas vozes, mas ao mesmo tempo ela adoece os nossos jovens, porque eles já são jovens mais frágeis. A gente sabe que essa geração que está vindo aí é uma geração mais sensível, vamos dizer assim. Então, acaba adoecendo muitos nossos jovens por isso. Eu acredito que ainda seja muito isso. Essa negação e fechamento de portas com os povos indígenas. Respondi a tua pergunta? Claro, respondeu super bem. E é realmente complicado, né? Que a gente vê, por exemplo, essa PL 490, né? E, enfim, não tem como falar de saúde sem falar de território, né? Como você disse, é tudo tão interligado e cada vez mais as coisas estão desabando e, enfim, momentos difíceis, mas com uma fala inspiradora dessa ajuda a manter a esperança. Alguém tem mais alguma pergunta?
Bom, eu acho que não, eu também não tenho mais nada. Então, se você quiser encerrar, Regiane, falar algo final, agradeço mais uma Sim, vez, em nome das eu tuas letras. tenho, eu tenho uma poesia que foi feita no meu TCC. Deixa eu ver se eu acho. Deixa eu abrir o computador aqui um minutinho. Tinha até esquecido disso. Gente, é tanta coisa para uma cabeça, só que vocês nem imaginam. Eu só parei de almoçar e vim aqui conversar com vocês. Bom, mas tô achando aqui. Depois tu corta essa parte. Espera aí. Deixa eu achar meu TCC aqui. Ah, e depois vocês podem repassar também meu TCC para as pessoas que tiverem interesse em ler, né? Eu tenho minhas redes sociais, eu tenho o Instagram que é Regiane06 Carvalho, enfim, tô na luta sempre, né? Tô levando um pouco dessas vozes que ecoam, faço alguns cursos sobre psicologia decolonial, gênero e sexualidade, amostra de ervas medicinais, com o Cuia Pedro da minha aldeia e aí falo um pouco sobre a psicologia também. Eu acho que nessa, nesse caminho, né? Como eu falei lá no início, eu acho que a gente está aí por algum motivo. Então, o meu, eu acredito que seja esse, levar essas vozes silenciadas, levar o que é saúde para o meu povo e mostrar o quanto é vivo ainda a nossa cultura, que os nossos modos de ser, pensar, né, agir em torno do nosso território, do nosso coletivo. Então, a poesia diz assim: os saberes indígenas consistem no silêncio dos ventos, no canto dos pássaros, no embalar das folhas, no assovio sereno dos rios, no contato sagrado com a mãe terra. Cainga não quer ser fogo. Queremos falar por nós, sobre nós. Os Cainga são os povos indígenas, o povo caigangue. E o fogo é o não indígena, que eu acho que é justamente isso. Respeitar o lugar do outro e não impor o que é saúde e educação para si, para o outro. Eu acho que a gente começa tudo respeitando o lugar de sujeito de cada um. Então, muito honrada e muita gratidão pelo espaço. Então tá, Regiane, eu agradeço então mais uma vez. Foi assim muito bom, muito incrível, eu amei. E parabéns pela fala. Depois você pode me mandar seu Insta, que daí eu mando nos grupos nossos para divulgar. A gente posta lá na nossa página também. E o TCC também, se você quiser encaminhar, a gente divulga também. Tá? Então, muito obrigado. E bem-vinda sempre que quiser. Tchau, obrigada, gente.